E fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, meu nome é André Araújo e hoje eu vim aqui apresentar o nosso novo quadro aqui de podcast que se chama Aprofundando. E esse quadro aqui, logo de cara, eu vim aqui trazer uma palavra sensacional que se chama O Soldado Ferido. Bem, vai ser um papo muito legal e o objetivo dessa série é justamente atingir, aquelas pessoas que desejam se aprofundar em Deus, aquelas pessoas que desejam aprofundar na palavra dele, como a gente está baseado em Salmos 119, versículo 2, que diz: aqueles que amam a palavra de Deus e buscam de todo o coração serão bem-aventurados, ou em outra versão, felizes. Então o objetivo desse podcast aqui é te trazer mais um aprofundamento aí, trazer um conteúdo que vá agregar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus eu espero isso. Bem, o tema de hoje é o soldado ferido. Eu me baseei no capítulo 6 de Hebreus, que vai ali trazer a passagem que fala sobre justamente a questão das pessoas que caíram, ou então das pessoas que podem acabar caindo de acordo com o seu contexto. Então, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez forem iluminados, provam o dom celestial, tornam-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Bem, nessa passagem aqui, logo de cara, a gente pode se assustar, com a forma pesada até que o autor de Hebreus tratou sobre esse assunto, mas é a realidade. Porém, há uma exceção aqui, há uma questão que eu deveria ressaltar antes de explicar em si o contexto. Esse nível aqui, ao ponto da pessoa não ter mais arrependimento, não se trata de Deus impedir o arrependimento, mas se trata da pessoa chegar a um nível onde ela mesma decide não ser arrependida. Não significa que aquela pessoa que acabou de cair em pecado, que era um irmão e caiu, não vai ter mais arrependimento. Significa que aquela pessoa que deliberadamente se afastou de Jesus, se afastou do Espírito Santo, de toda aquela experiência que ela já havia tido, aquela revelação que ela já havia tido, e deliberadamente decide não buscar mais a Deus, decide deliberadamente se afastar dele. E então chega nesse nível, nesse estágio onde a pessoa cruza a linha, onde a graça de Deus, onde o arrependimento ainda pode alcançar aquela pessoa, mas não foi Deus quem a empurrou, foi a pessoa que decidiu caminhar contra Deus. Tendo esclarecido isso, a gente pode falar aqui. Esse contexto não é para pessoas que haviam se desviado do caminho de Deus, não eram pessoas que haviam abandonado a Deus. Ele está dando uma instrução para pessoas cristãs, mas com um porém. Pessoas cristãs que não buscavam o crescimento. Pessoas cristãs que já tinham um tempo para serem mestres, mas ainda eram crianças espirituais, porque não buscavam o crescimento todos os dias, porque não buscavam crescer em Deus e aprender mais de Deus. Tanto é que no versículo 1 e 2 ele fala justamente isso: não voltemos para os fundamentos, para os princípios elementares a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade. Então, aquele cristão que vive a vida sem se preocupar com o seu crescimento, com a sua maturidade, não está parado, não está morno, essa pessoa está descendo. Não há como você estar parado, não há como você estar neutro, ou você está quente, ou você está frio, ou você está descendo, tá entendendo? Então, nós devemos estar sempre preocupados com isso, em crescer no conhecimento de Cristo, como a aurora que de pouco a pouco vai crescendo de brilho até o dia ser perfeito, Então,
É isso. Esses são os primeiros 2 ensinamentos que a gente pode tirar desse primeiro capítulo. Então, a gente faz a ligação ao Efésios capítulo 6, que foi da onde eu tirei esse sentido do soldado, né? Onde a Bíblia faz a referência como nós, soldados de Cristo, assim, metaforicamente. Então, em Efésios 6 diz assim: finalmente, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. E aqui ele faz essa ligação direta à armadura, né, que nós devemos vestir, e há algumas palavras-chave. Mas antes de dizer sobre as palavras-chave e aquilo que a gente deve lutar, eu queria ressaltar que o contexto dessa passagem era para gentios, pessoas que tinham acabado de se converter e precisavam aprender sobre as coisas elementares. Ou seja, está totalmente interligado, porque aquilo que Paulo tinha que reensinar para os hebreus, agora ele está ensinando para os efésios, para quem morava em Efésios, né, na cidade de Éfeso. E o ensinamento é claro: nós devemos nos proteger e fortalecer-nos frequentemente no Senhor, para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a ser derrubados pelas ciladas do diabo. Então, se você se encontra como um soldado ferido, como você se encontra como aquela pessoa que é morna, que não está crescendo, ou aquela pessoa que deliberadamente se afastou de Deus, e você está assistindo esse podcast até aqui, você está escutando, na verdade, né, esse podcast até aqui, essa é a palavra de Deus, de retorno, de que ainda há chance, mas quando você voltar, nós devemos nos preparar, nós devemos nos fortalecer no Senhor todos os dias e nos equipar com a armadura de Deus, com a armadura que Ele entrega para cada um de nós, para que você não venha cair no mesmo erro depois. Você sabe que você tem reconciliação, mas nós devemos caminhar de forma a não cair novamente no mesmo erro. E aqui estão algumas palavras-chave, como a verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação em mente, esse aqui eu acrescentei, espírito, que é a palavra de Deus, e por fim, a oração. Todas essas palavras-chave que eu não vou poder aprofundar muito aqui, mas cada palavra-chave dessa é essencial para que nós tenhamos uma vida cristã firmada, que é estar com a verdade em mente, ter a justiça, o evangelho da paz, exercitar a nossa fé, ter a nossa salvação em mente como capacete da salvação, para que a nossa mente não venha a ser tomada, mas a salvação de Deus esteja em nossa mente, nos livrando contra todo ataque. O Espírito, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos a atacar novamente o diabo. Então, nós precisamos nos revestir disso tudo. E todas essas coisas são, como eu denominei, bons costumes para todo cristão. Bom costume, oração, evangelho, justiça, verdade, todas essas coisas são apenas bons costumes de todo cristão. É aquilo essencial, é o princípio, como foi ensinado para os Efésios, que tinham acabado de se converter e precisavam do leite espiritual. Mas, se você se encontra lá na frente, ainda que você não seja aquele cara que é um soldado ferido, ainda que você seja aquele cara que está
Não seja aquele cara que tá morno, você pode ser aquele cara que tá lá na frente, mas está se esquecendo dos princípios elementares que não podem ser largados de forma alguma, porque a palavra deixou bem claro, o diabo está preparando ciladas para cada um de nós cairmos, para derrubar cada um dos soldados que estão lutando, que estão nessas batalhas. E ele está à busca de soldados ativos para fazê-los feridos e derrubá-los. E é o que a gente não pode permitir, gente. É o que a gente precisa nos arraigar no Evangelho, nos segurar mesmo no Espírito, em Jesus, para que nós não venhamos ser feridos pelas situações. E veja, a nossa luta não são contra as pessoas, mas sim contra os espíritos, contra as potestades. E se foi uma pessoa que te feriu, alguém da igreja, e se foi algum cristão, alguma situação que te feriu, a sua luta não é contra as pessoas, mas sim contra os espíritos que estão por trás de todas essas situações, que só estão te preparando, só estão preparando as situações para te derrubar. E na verdade, aquela pessoa que te derrubou só foi usado, só foi um instrumento na mão daquele que realmente queria derrubar. Foi apenas uma cilada. Enfim, eu peço e oro para Deus, e oro em Deus, para que se cumpra o que diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que Cristo finalize a boa obra que começou na sua vida. E é assim que eu finalizo esse podcast. De uma forma bem rápida, bem enxuta, porque esse aqui foi apenas introdução. Apenas para dar um significado para cada pessoa que for escutar esses próximos podcasts, que o sentido será esse, para que nós possamos estar cada vez mais perto de Cristo e aqueles que estão longe possam voltar. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu oro e agradeço por você ter escutado esse podcast. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça, até a próxima. Falou!